Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Eu Deixa eu entrar devagarinho aí, devagarzinho no seu espaço para trazer uma mensagem, né? Olha, para quem está gostando, nunca é tarde demais. Um testemunho de casamento da Marilyn Phillips. Isso aqui só é interessante porque tô vendo um tapa na cara. Ela, ela é sincera, ela é verdadeira. Ela expõe a história dela, né? Para nós. Isso é interessante, a verdade, né? Exposta para edificar vidas. Deus a levou a fazer isso, a admitir, sabe, os erros que ela cometeu, não sozinha, né, mas com o Michael. Então eu vou fazer esse vídeo agora com vocês. Bom dia, hoje aqui é terça-feira de manhã, umas 9h40 da manhã. Eu sou Melissa, sou artista, sou escritora, tenho 7 obras publicadas, sendo a 7ª com minha filha. Eu sou solteira, tá? Mesmo assim, tô fazendo esse testemunho por obediência, porque Deus me pediu. Eu sei que tem pessoas que vão entrar aqui, que estão aqui e precisam ouvir isso. Por isso que ele me enviou aqui, né? Tá me vindo à mente assim o seguinte: nem sempre uma pessoa mais velha tem mais sabedoria que uma mais nova. Nem sempre uma pessoa que teve mais relacionamentos ou que já se casou, que já teve filhos, vai ter mais sabedoria, ou seja, nem sempre a experiência vai ser mãe da sabedoria, vai trazer, entendeu? Vai ser fonte de sabedoria. A gente vê que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, e no entanto ele disse que não achou o amor da vida dele, entendeu? Então não é quantidade, não é experiência em si. O que será, né? Vamos ver se a gente descobre ao longo desse testemunho, né? O que é o amor, né? O que é a sabedoria? Como é que a gente encontra ela? Tá me vindo à mente exatamente isso. Certa vez eu estava com problemas em um relacionamento, em um namoro em que eu estava. E aí, às vezes, eu conversava com uma amiga, né, que eu estava começando a frequentar o CRU, que é Cruzada para Jesus na faculdade. Eu estava saindo de um relacionamento. E aí eu lembro que tinha uma moça que começou, depois se tornou minha líder, acabei entrando na igreja dela. Ela parecia, não só parecia, ela era muito mais sábia do que eu em relacionamentos. E, no entanto, eu tinha tido muito mais relacionamentos do que ela, né? E tinha muito mais anos, né, de namoro sérios, ficado noiva e tal. E, no entanto, não tinha sabedoria alguma. Eu era completamente
tola, fazia tudo errado, quer dizer, fazia tudo do jeito do mundo, né? Fazia tudo como Salomão, apesar de não ter tido, né, graças a Deus, 700 maridos e 300 amantes, não. Mas fazia desse jeito estúpido, onde no final eu realmente dizia, não encontrei o amor, busquei e não encontrei, porque procurei do modo errado, né, através da carne e não do espírito. E aí eu me lembro que às vezes eu dizia algo para ela, reclamava, né? E ela voltava, né? O que eu esperava que ela colocasse a culpa nele, né? Mas ela voltava a culpa para mim, sabe? Que eu estava escolhendo me sujeitar àquilo, ou buscar aquilo, ou continuar me comportando, né, como eu me comportava antes, então o resultado seria sempre o mesmo, né? Se você se comporta sempre da mesma forma, o resultado sempre será o mesmo. E eu ficava assim um pouco, não falava nada, mas eu ficava um pouco brava, né? Porque eu queria ser vista como vítima da situação, só que como vítima da situação, não tem como sair de um ciclo vicioso, entendeu? Eu preciso tomar para mim a minha responsabilidade, né? Dos meus atos e das consequências deles, né? E é isso, ela era bem mais nova que eu, muito mais nova e muito mais sábia. Por quê, né? Porque ela estava bastante tempo na igreja, então ela sabia o modo correto, né, de se enxergar como mulher, de enxergar o outro homem, de enxergar um varão, da busca correta, a maneira de se relacionar como Deus quer, né, sempre honrando a Deus. E eu acho que, só que assim, essa é uma semente que quando cai em você e você já vem se relacionando de uma forma mundana, errada há muito tempo, a primeira vez que cai em você, você pensa, não, né? Talvez pode ser algo muito... você quer jogar no outro a responsabilidade, né? Porque seus relacionamentos não deram certo. E depois também você acha que a cobrança é muito alta, né? Porque você já vem se relacionando de uma forma barata. É isso. E mesmo assim te custou caro, né? Porque sim, se relacionar de uma forma barata custa muito caro. E o custo é a desonra, a vergonha, né? A dor. É o que... Só que agora eu tô pensando, né? É possível se relacionar de uma forma barata dentro do casamento? De uma forma mundana? Ou Deus não abençoou e aí tudo que você faz dentro do casamento não tá correto, já não está ungido, já não está abençoado? Parece que não. Isso é novidade para mim. Parece que não. Não é só casar e aí tá tudo abençoado já. Não é tão simples assim. Ó, pode ficar parecendo um pouco longo, mas eu preciso falar sobre isso. Existem vários manuais em livros de como conquistar um homem e manuais de como conquistar uma mulher. Na internet, existem pessoas que ganham dinheiro com isso, que são conselheiros, consultores, psicólogos ou não psicólogos, né? Só são conselheiros. E aí existem em todos esses manuais, sejam via internet ou via física, como num livro,
algumas algumas coisas em comum, né? Uma base em comum que eu tenho reparado. Às vezes até a igreja dá, sabe? Essas dicas, né? E daí eu vou tentar falar um pouco sobre elas para achar o que Deus está me falando desde manhã. Ele está falando e ele mandou eu vir aqui fazer esse vídeo com vocês, que eu não ia fazer hoje. Eu fico esperando aquele momento mágico que o Espírito Santo vai entrar no vídeo, vai falar comigo, mas calma, ele vai tá esquentando o forninho aqui. Bem, eu vou tentar lembrar tudo que eu já li, já ouvi, que há anos já que isso existe, não é de agora. Mantenha-se ocupado. Pareça ser uma pessoa muito ocupada, que não tem tempo para ele, não tem tempo para ela. Seja independente. Demonstre que você não precisa dela, que você não precisa dele. Mostre que você tem outras opções, que ele não é o único, que ela não é a única, ou mostre-se uma mulher forte, um homem forte, independente. Essa questão da independência, da força, né? Não preciso de você isso, não preciso de você. Porque a partir do momento que você mostra que você é forte, independente, não precisa da pessoa, a pessoa vai ficar apaixonada por você, caída por você, né? Que mais? Aí, todos esses manuais, todas essas dicas, como se fosse, é quase como uma simpatia. Você faz isso, o efeito vai ser esse. É tudo em relação à paixão, sabe? E você querer, como assim, você torcer o braço de alguém e a pessoa fala, ai, sabe? Você quer uma resposta, um efeito imediato. Só que isso não dura. Porque todos esses manuais, todas essas dicas, geralmente é o que Salomão já fazia, né? Eu falo isso, eu faço isso, eu distancio, eu aproximo. E aí ela fica apaixonada por mim. Ou pode ser ele ficar apaixonado por mim. Só que a paixão nós sabemos, né, que é hormonal e que ela... Tem gente que fala que dura 2 anos, 2 anos e meio. Tem gente que fala que dura 1 ano, tem gente que fala que dura 7 anos. E de 7 não passa. É por isso que dizem a crise dos 7 anos, né? Então, assim, todas essas dicas, elas são todas para que você produza uma paixão, né? Mas a paixão é uma conquista rápida, não é algo, né? Isso é algo que eu tô tentando construir aqui junto com vocês, que eu tô pensando sobre isso, sabe? Que não existe um método, né, de fazer o outro gostar de você. Eu não acredito nisso. Até porque Salomão, ele era um Dom Juan, né?
Ele era muito bom poeta, ele era muito bom de como cercar a mulher, conquistá-la, mas logo ele já estava entediado com ela. E ele partia, sabe, em busca de outra, de outra, de outra, e ele mesmo ia ficando vazio, 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 não encontro, não há nenhuma digna da minha permanência, não é nem da presença dele. Para que eu permaneça, a mulher precisa mostrar que ela é digna. Mas ele nunca se perguntou se ele era digno. Eu acho, as pessoas sempre falam, né, sobre Salomão, como ele fazia para enriquecer. Ele também poderia ter escrito um manual de como conquistar uma mulher, porque para quem conquistou 1000 mulheres, né? Só que no caso dele, há um quesito da influência dele como autoridade, do dinheiro dele, tá? Do poder político, né? Porque ele mesmo diz nos escritos dele que ninguém poderia dizer não ao rei, porque isso era insensatez. Então, é de entender que nenhuma mulher poderia dizer não para ele, né? E talvez a mulher que dissesse não para ele, ali ele diria: encontrei o grande amor da minha vida. Nessa que disse não para mim, né? Nessa insensata, nessa tola que disse não para mim. Mesmo diante do meu poder, do meu dinheiro, enfim, né? Enfrentando a morte, né? Porque dizer não ao rei seria talvez até perder o pescoço. No final, talvez ele não quisesse ser amado, né? Ele quisesse ser rejeitado mesmo, né? Porque quando alguém gostava dele, ele não quero mais. Ai. Só que são os processos de paixão, né? Ele passou por 1000 processos de paixão e nenhum de amor. Por isso que a experiência, ela não traz amor. Ela traz muitas paixões, né? Ela traz muita desobediência. O amor é outra coisa. Eu não sei. Não sei, não posso dizer, não vivi. Mas o amor é outra coisa. Vamos aprender com a Marilyn. Vou começar a ler aqui com vocês. Minha sogra estava participando de um estudo bíblico e insistia em me convidar para ir com ela. Minha única experiência de estudar a Bíblia tinha sido na faculdade, por 2 semestres, quando aprendi que a Bíblia era uma coleção de histórias simples, escritas por pessoas simplórias. A Arca de Noé nunca existira, Adão e Eva eram mitos e Jonas nunca foi engolido pela baleia. Ao final do curso, estava convencida de que a Bíblia era um livro de histórias da carochinha. Imediatamente joguei de lado a que tinha comprado. Assim que quando me convidaram para o estudo bíblico, tudo que imaginava ouvir era alguém contar histórias. Tudo que imaginava ouvir era alguém contar histórias da carochinha. Ela continuou insistindo por quase 2 anos. Ela continuou insistindo por... Oh, meu Deus. Desculpa. Então, numa tarde, ela passou pela nossa casa no caminho do estudo bíblico. Eu tinha recebido uma carta muito triste de uma querida amiga e estava realmente muito deprimida. Ela me encorajou: venha ao estudo bíblico e oraremos por ela. Pensei, não há nada de mal nisso. Nessa época não estava segura, nem mesmo se Deus existia, mas continuava indo à igreja, no caso dele existir. Acho que era uma espécie de seguro de vida. Se existisse, não queria estar de mal com ele. Sempre tinha o temor de Deus. Pensei que ele estivesse com raiva de mim e muito desapontado pela maneira como vivia.
Não estava segura de meu relacionamento com ele e pensava que certamente me rejeitaria se chegássemos a nos encontrar. Temia a morte porque não sabia o que vinha depois. Pensava que se minha lista de obras boas fosse maior do que a de obras más, teria uma chance quando morresse. Se as más fossem em número maior, no entanto, o inferno bem que seria o lugar para onde estava indo. É aí que estava meu coração quando fui para aquele estudo bíblico. Pensava que seria mais uma experiência religiosa, porém nunca havia conhecido pessoas como aquelas. 12 mulheres sentadas em uma sala de jantar que diziam aleluia e louvado seja Deus. E veja o que Jesus diz. E perguntavam: imagine o que Jesus fez por mim na semana passada. Observava-as e pensava: o que elas querem dizer com o que ele fez por você na semana passada? Ele está ocupado demais para ficar preocupado com vocês. Quando liam a Bíblia, ficavam empolgadas, borbulhavam. Deus disse isso para mim. Pensava, Deus não falou isso com vocês, foi Paulo. Ele escreveu para os coríntios ou para os romanos, não estava falando com vocês. Então, muitas pessoas pensam assim, eu mesmo pensava. Ai, Deus está muito ocupado com aquela pessoa que está caída no chão, doente, que está ferida, que está, sei lá, baleada. Casos seríssimos. Então, assim, toda vez que eu fazia uma oração, eu pensava assim, Senhor, se existe alguém que precisa mais do que eu, manda para essa pessoa, entendeu? Então, eu sempre achava que Deus não teria tempo para mim, talvez porque o meu caso não era tão sério. Até que, ouvindo as pessoas, né, quando eu comecei a frequentar, eu lembro uma célula que uma vez uma senhora disse assim, eu ia fazer um almoço e eu precisava que Jesus me ajudasse e pedi que ele me ajudasse na comida. E eu, como assim? Sabe, uma coisa tão simples. E eu achando que Jesus não ajudava em coisas simples. E tem gente que acha que Jesus não se intromete na vida sentimental, que não é importante. É uma das primeiras coisas que ele faz por Adão, é arrumar para ele uma companheira, é se importar com ele, porque ele diz não se achava. Se ele diz não se achava, já diz, é porque ele estava buscando, planejando. Nossa, e quando Deus planeja, é maravilhoso, sai de baixo, né? Então, qualquer que seja o seu problema, sabe? Resultado de um exame, o Jorge, lembra que eu fiz o testemunho que ele era homossexual? O ex-namorado dele, ele ficou sabendo, ligou para ele. Jorge, você conheceu Jesus? Você não quer voltar comigo? Então saiba, né? E aí ele conta. O ex do Jorge conta que ele está doente, né? Que está com AIDS e tal, para dar medo nele, né? Quero ver se o seu Deus vai te salvar. E aí o Jorge ora. Você pode orar, sabe? Pelas suas partes íntimas, deve orar para que Deus consagrar a Deus, entendeu? Nós honramos Deus até nisso, na nossa vida sexual, conjugal, nós honramos ao Senhor. Aliás, eu nem sabia que quando a gente se casa, né? A gente se casa para honrar a Deus. Eu vi isso no livro e falei, uau, que lindo, eu não sabia mesmo disso. E aí, se a gente pensar que tudo que a gente faz é para honrar a Deus, desculpa pelo corte. A gente com certeza evita, sabe, o sofrimento, muitos erros, né? Vou dar uma pausa para tomar água. Beba muita água, peraí.
Ó, esse capítulo, sabe como que ele chama? O amor estende a mão. Lembra dos manuais que eu queria juntar isso com o matrimônio? Os manuais dizem: você tem que ser uma mulher forte, independente, você não pode precisar dele. Você tem que ser um homem forte, independente, não pode precisar dela, né? Vocês são dois que não se tornarão um, continuarão sendo dois, porque você não precisa dele e você não precisa dela. Então vocês transbordarão e só podem transbordar sendo dois, não sendo um. Porque é como se você falasse assim: se vocês se tornarem um, você vai ter que admitir que precisa dela para se tornar um. E você vai ter que admitir que precisa dele, entendeu? É como se alguma coisa em você fosse diminuída para você caber nele e para você caber nela. E quando duas coisas se tornam uma, se cria uma interdependência, onde um vai e outro vai. O que acontece com muitos casais que eu já vi? O marido, por exemplo, vai trabalhar no Japão, a mulher fica aqui com os filhos. E se quebra a vida conjugal. O que é? O que é o casamento? É o fazer, né? Que eu li no outro livro para vocês sobre o cinismo, sobre a ingenuidade. É o fazer. Aí você não faz mais, porque você está longe. Como é que você vai fazer? Como é que vocês vão se ver, ter uma vida conjugal completa longe? Então você começa a ver outras mulheres e ter essa oportunidade. Lembra que eu estava lendo ontem para vocês, num livro Sabedoria Egípcia, que diz: foque naquilo que está diante de você. Então você começa a focar no quê? Nas mulheres, e pode ser que ela também foque nos homens que estão diante dela. Isso é normal, uma hora ou outra. Esse vínculo por cartas, por mensagens, WhatsApp, meio uma hora ele vai se tornando mais esparso, entendeu? Com menos frequência. E você começa a ver a oportunidade na sua frente. E aí, esse, como testemunho real que eu vi, esse homem forma outra família lá, e ela às vezes forma outra família aqui, ou não forma, nesse caso ela não formou outra família aqui, mas quando eles se encontram, ele já tem outra família. No caso dos meus pais, eles manteram essa. Lembra que eu disse para vocês que a idealização das coisas, ela é uma mentira. Então, você acreditar que você vai casar com alguém, você vai se relacionar com alguém, você vai amar alguém, não vai precisar dessa pessoa e você vai ser forte o tempo inteiro para manter uma pose de manual. Gente, manual, teoria, não. Não, esse tipo de relacionamento não vai funcionar. É o que acontece muito, que eu vejo no casamento de artistas, né? Eles se gostam por quê? Por causa do brilho que emana um do outro. Então, o meu brilho com o seu brilho, vamos usar, até porque a partir desse casamento nós vamos ter mais seguidores, nós nos tornamos garotos propagandas, nós ganhamos mais dinheiro, o próprio casamento vende revistas, aparecemos em sites, os nossos produtos, o nosso cachê fica. Muitos fazem isso, até porque dizem que existem muitos casamentos falsos, né? Para ganhar fãs, para ganhar, enfim. Só que o que acontece, né? Como Salomão que se desinteressava de suas esposas. Essa pose de sou forte, sou independente, ela não vai durar para sempre. Em algum momento você vai ficar doente. Em algum momento
você vai ter alguma instabilidade emocional, entendeu? Em algum momento, sabe, essa pose de força e independência, esse personagem, essa idealização, ela vai cair. E quando a pessoa se der conta e vai dizer para você, nossa, né? Eu não conhecia você. Então, o amor estende a mão, o nome desse capítulo. É bem real aquele voto que a gente faz, né? Diante do padre, do pastor, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, né? Porque para amar alguém, você tem que amar a pessoa de verdade, não a idealização. Você tem que ser um ideal, um personagem para alguém que você quer algo rápido, sabe? A pessoa quer algo rápido com você e você com a pessoa, pronto. Sabe? Eu apresentei para ele, para ela, o meu personagem, sabe? E eu sou boa de encenar alguém forte, independente, sempre perfeito, né? Mas quem te ama de verdade, quem te conhece, teu pai, tua mãe, que já viu você chorando, já viu você doente, já te carregou no colo. Isso é amor, né? Já te viu sem banho, já te viu chorando, já te viu sem fé, entendeu? Aqui ela começa um movimento de conhecer Jesus e sabe o que eu tô pensando? Cadê esse marido? Ela tá indo sozinha. Ela tá sempre sozinha. E aí, alguns casamentos, eles se formam assim. Eles continuam nesse manual de que eu preciso mostrar que eu sou forte e independente. Nós sempre temos vidas à parte. Amigos à parte, quartos separados, talvez. Nunca estamos juntos nas festas. Nunca vamos juntos à igreja, sabe? Eu nunca posso demonstrar para ele, chorar na frente dele ou na frente dela, mostrar que eu sou fraco. Então, se eu tiver algum momento de fraqueza, com certeza não vai ser na frente dessa pessoa. Então, você casa com a pessoa e ela continua sendo o seu namorado e não o seu marido. A sua namorada e não a sua paquera. Então, você continua no manual, entendeu? Porque nós temos essa tendência, né? E aí eu tava pensando com Deus, o que é isso, né? Parece que é um brinquedinho, é um jogo. E aí quando você for pai, mãe, se é que já não você vai lidar diante do teu filho, que a criança não sabe fingir, a fraqueza dele, né? O choro, o mau comportamento. E aí é que o homem vai fugir, ele vai sair de casa, né? Ai, não aguento essas crianças. É o que muitos fazem. O Michael parecia que ele não aguentava. Não aguento. Porque a criança não sabe fingir. A mulher até pode fingir continuar na pose da força, da independência e, né, tô sempre equilibrada emocionalmente e desabar na frente das amigas, da igreja, né? Agora a criança ela não vai saber fazer o personagem sabe? Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai mostrar os dois lados dela, da força e da fraqueza, da independência. Em alguns momentos ela vai estar independente lá no cantinho dela, brincando, mas vai ter aquele momento que ela é grude. A minha filha tem muito, sabe? Eu preciso de você. E às vezes você nem quer muito, tá bravo por alguma coisa porque fez uma arte. E não dá para fugir. O amor ele é construído nisso. Quando você foge, você
corta o processo do amor. Você quer só o processo da conquista e da paixão. Não. E aqui era o que o Michael não queria. Ele não queria amar a Marilyn. Ele queria ainda o processo de namoro. Ele queria o processo da paixão. É o que vai fazer com que ele arrume um amante. E lá na frente ele vai dizer, eu quero ser solteiro de novo, eu quero ir para os bares, eu quero ter prazer, sabe? Eu não quero você, eu não quero essas crianças, sabe? É o que ele vai dizer. Olha, comecei a ver que através de todas as escrituras, quando a situação mudava, era porque Deus dissera ou sua palavra fora proferida. Percebi que não estava fazendo isso, estivera sentada lá todos os dias quietamente, reivindicando aquelas palavras. Tinha de proferi-las. Jason era pequeno naquela época, então eu caminhava pela casa com ele e falava a palavra, todas as palavras que Deus havia me dado. Falava nos corredores da casa e comandava a situação a entrar em linha com a palavra de Deus. E comandava o nosso casamento a entrar em linha com o que Deus dissera a respeito dele. E ela começou desde antes já a proferir as palavras. Profetize sobre o seu esposo, tá? Sobre a sua esposa. É importante isso. Quando Michael vinha para casa, dizia tudo o que Satanás usava-o para dizer. No minuto que ele saía, eu limpava a casa novamente, ia pela casa e falava a palavra. Uau! Nossa, é muito difícil isso. Porque ela tá construindo, na verdade ela tá tentando, ela tá conhecendo Jesus agora, né? E ela vai para a igreja, ela vai para o grupo de oração, e ela recebe a instrução de Deus. Ela vai para a casa dela e ela começa a limpar a casa. Não é limpar com água e sabão, com a palavra. Lançar palavras proféticas sobre o casamento dela. E ela vai limpando o ambiente, limpando, entrando nos ambientes e falando. O meu marido isso, meu marido aquilo, não sei o quê. E aí, só que talvez ele estava trabalhando, né? Ele chega e ele lança um monte de palavras horríveis. E aí o que ela diz, lembra dos copos sujos junto com os limpos? Uau, é isso. Às vezes você está tentando limpar o ambiente, daí a pessoa entra e lança. Pode ser xingamento, pode ser mentira, pode ser atitude também, sabe? Você mudou, outra pessoa não mudou ainda, né? E aí ela fala que quando ele saía, talvez ele despejava toda a raiva dele nela e aí ele saía. Talvez quando ele saía, talvez ela não soubesse ainda, ele já estava procurando pelo lado solteiro dele, do qual ele sentia saudade. Talvez até ele já estivesse saindo por aí e tal, olhando as menininhas, ela sem saber, entendeu? E aí ela começa a fazer todo o processo. Olha que doloroso isso. Você vem, você limpa, é como se eu tô vendo a Cinderela, né? Ela limpa a casa e a madrasta diz pra ela, você só vai pro baile se você deixar toda a casa limpa. E ela limpa tudo, ela fala, madrasta, eu tô pronta, eu posso ir. Ela, até com o vestidinho dela, tadinha, que ela costurou, né? E aí ela olha para as filhas dela, olha para Cinderela e fala assim, você acha que ela vai poder ir? E dão risada, daí ela pega um balde sujo e joga no chão. Agora eu quero ver você ir. E rasga toda a roupa dela. Então, às vezes, você começa a construir algo com Deus, né? Nesse marido, no seu casamento, na sua esposa, e a pessoa vem e rasga as suas esperanças e suja tudo de novo, com pecado, com palavras malditas, enfim.
E aí ela vai chorar, né? Aí aparece a fada madrinha, que no caso não. A realidade é, você vai ter força para se levantar, ir embora da sua casa e falar, quero o divórcio, ou você vai ter que, como ela, ter força para se levantar de novo e orar e jejuar e lançar as palavras proféticas e acreditar. É a sua escolha. Mas parece que esse processo, infelizmente, é solitário. É só você, a outra parte não vai fazer isso. A outra parte vai chegar com o balde de esterco, de sujeira, e onde você limpou já estava limpo e demorou muito tempo esse processo. A pessoa vai sujar tudo de novo. Aí você vai ter que começar. Em algum momento, vou falar bem a verdade para vocês. Você pode pensar assim, quer saber, você quer um divórcio? Toma ele aqui. Eu vou fazer a tua vontade, já que você quer isso. Porque eu já tô cansada, sabe, dessa brincadeira. Então, em algum momento você pode fazer isso. No caso dela, ela não desistiu, né? E ela acolheu. Agora, será que ele faria isso por ela? Se bem que, né? Ai, gente, assistam o filme Prova de Fogo de novo. Assistam, né? A gente nunca sabe, né? Quem pode ser. Às vezes é ele, às vezes é ela que quer, né? O divórcio. No caso do filme, que é bem interessante, o rapaz ele cresceu com ódio da mãe, sempre achando que a mãe tinha feito o pai sofrer, né? Que ela queria o divórcio. E o pai pegou o livro dos 40 dias, fez tudo aquilo pela mãe, mas não, era ele que queria se divorciar, né? E aí a mãe orou, assim como a Marilyn, pelo marido. E aí no caso dele foi o oposto. A esposa em algum momento se cansou, sabe? Porque ele parecia sempre não suportar mais aquele relacionamento. E ela falou assim que era o divórcio. E no caso ele fez o processo para reconquistar. É isso. Eu falei para vocês que eu acredito muito que as coisas, principalmente em parcerias, você precisa, e Deus tem falado sobre o consentimento, você precisa ter o consentimento da outra pessoa. Mas você pode orar por um filho que está afastado, você pode orar por um filho que está nas drogas, que está na prostituição. E lembre-se que a prostituição, ela não é passiva. Ela é tanto ativa como passiva. Ela não faz diferença nenhuma se você é que ganha ou se você é que paga, tá? Então, sim, olha, ela faz o processo individual. E todo o testemunho dela é baseado na luta dela por ele. Então, você pode lutar por ele e você pode lutar por ela. Mas, veja bem, isso só vai funcionar se a pessoa der o consentimento e aderir, como falou ontem na palavra, aderir, sabe? Dar o consentimento, ok? Então, isso só pode ser restaurado se a pessoa der o consentimento. Então, assim, se não der, siga teu caminho e vá em paz, tá? Que Deus reconstrói sim a vida de uma pessoa divorciada, de uma pessoa abandonada. E Deus sempre tem novidades para nós. Eu tenho certeza que Deus tem um amor para você. É o que Ele está me dizendo aqui. Deus tem um amor para você, para que você não vá mais às festas sozinha, para que você não vá mais à igreja sozinha, não vá mais ao grupo de oração sozinha e não fique orando sozinha. Mas ore você por ele e ele por você. Amém? Tchau, Deus abençoe.